Quero saudar a Igreja de Cristo e a todos que nos ouvem nesta noite com a maravilhosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a um momento de reflexão. Nós vamos falar hoje sobre intimidade com Deus. Na Bíblia, no capítulo 25 do livro de Salmos, verso 14, está escrito assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Esse texto está na Bíblia do rei King James, Bíblia de estudo. Já na Bíblia Ferreira de Almeida, o mesmo texto está escrito um pouquinho diferente. Está assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, ele lhes fará saber a sua aliança. Aqui está falando sobre intimidade. Aqui está falando sobre comunhão. Aqui está falando sobre o ardor, o desejo que Deus tem de ter intimidade conosco. E eu quero convidar você agora sim ao texto principal, que está escrito no livro de Lucas, Evangelho São Lucas, capítulo de número 6, do verso 46 até o 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, do verso 46 até o 49. Se você tiver celular, você pode achar o texto bíblico para facilitar o seu estudo, a sua leitura aí conosco. Amém? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 ao 49. O texto base que eu quero falar desse tema está nos versos 47 e 48. Vamos ao 46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Antes de nós discernirmos e comentarmos esse texto, eu gostaria de convidar você a curvar sua fronte, a fechar seus olhos, porque nós vamos ter um momento de oração, um momento de falar com Deus. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um culto de louvor a Ti, por mais um momento, ó Deus, de pregação da palavra, por mais um momento, Deus, estamos reunidos com Teu povo, e aqui, meu Deus, falar, aqui expressar, aqui ouvir a Tua voz. Certamente as fontes que o Senhor tem e que derrama sobre nós da Tua graça, nos dando discernimento, compreensão e edificando as nossas vidas. Meu Deus e Pai, venha falar conosco. Livra-nos de todo o mal, perdoa os nossos pecados, Pai. Tira toda a impureza da alma, nos purifica e vem, ó Deus, com propriedade, nos dar entendimento, nos ensinar, ó Deus, o bom proceder, o bom agir, como olhar, como enxergar, e especialmente nesta hora em que clamamos por unção, para que seja derramada sobre o Teu povo, ó Deus, a sabedoria necessária para adquirir conhecimento. Assim nós oramos, Pai, entregando a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, fala em cada coração, visita cada família, visita cada lar, sustenta Teu povo, sustenta Teus filhos, e que, meu Deus, a glória do Senhor se manifeste em cada coração. Assim nós oramos, Pai, entregando nas Tuas mãos, pedindo a Deus o Teu fluir,
porque é em nome de Jesus que fazemos a nossa oração. E é em nome dele, Pai, exclusivamente dele, que te agradecemos desde já. Amém e amém. Queridos, há um momento na nossa vida que nós precisamos tomar decisão. E por que eu falo isso? Eu vou citar para você 2 exemplos. Quando você sai e vai para uma lanchonete, e vai com sua família, com a sua esposa, seus filhos, e de repente um pede um sanduíche, outro pede um sorvete, outro pede um refrigerante, e esse que pediu sorvete, pega o sorvete e leva para a mesa, e de repente ele oferece a você, e você, por carinho, por amor, você dá uma lambida no sorvete. Ou o inverso, de repente você pede o sorvete e a criança tem desejo de lamber o sorvete, e você cede e depois continua tomando sorvete. Acontece alguma coisa, você não tem prazer em oferecer seu filho, mas suponha que você, no ato em que você for pegar esse sorvete com a funcionária da lanchonete, depois que ela coloca o sorvete no copinho, né, e ela pega e dá uma lambida nesse sorvete e entrega a você dizendo, tá gostoso, tá uma delícia, qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Você vai concordar com aquilo? Você vai aprovar o comportamento dessa moça? Claro que não, eu suponho que não. Eu não faria, eu não aceitaria. E qual é a diferença que há nisso? Por que seu filho pode lamber e essa moça não? Simplesmente, queridos, porque há uma intimidade. Há uma razão maior pela qual você se dispõe a agradar seu filho, porque ele tem intimidade com você. E por que eu estou falando isso? Olha o texto, o que diz, agora sim, o versículo 47 e 48. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Repara que Deus está nos convidando a buscá-lo. Intimidade é aquilo que há de mais profundo no homem e em Deus. Ou seja, é dar-lhe a conhecer profundamente. Quando você adquire intimidade com alguém, você de repente ingressa como funcionário, né, no quadro de uma empresa, e você se identifica com alguém e daqui a pouco está conversando e pedindo orientação de como fazer o serviço melhor, de como atingir as metas do dia. No dia a dia, na parceria, a gente acaba gerando amizade, acaba solidarizando com essa pessoa, adquirindo empatia com ela. E daqui a pouco você se torna amigo, você convida para almoçar, para lanchar, você o convida para ir na sua casa, para participar de um aniversário, e de repente esse funcionário, colega seu de trabalho, tem um filho que é mais ou menos da idade do seu filho, e você o convida para isso e forma aquele vínculo. Daqui a pouco você está segredando para ele as tuas intimidades, as tuas particularidades, aquilo que é pessoal, que é singular seu, não é verdade? Deus quer fazer isso também conosco. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele também. Nós, seres humanos, precisamos de relacionamento, precisamos de convivência. E essa convivência ela tem que começar no coração. E saber por que eu tenho que ter amizade com Deus. Por que eu tenho que ter intimidade com Deus. No livro Intimidade com o Todo-Poderoso, o escritor Charles Swindoll diz que ninguém está apto a ir às profundezas com Deus, a menos que esteja saturado com o superficial. Intimidade é constância com Deus. Constantes, perseverantes, constantes na oração, constantes na leitura da palavra, constantes em buscar a Deus, em ter desejo de Deus.
É necessário, então, buscar amizade profunda com Deus, a ponto de dizer: já não sou eu que vivo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz Gálatas capítulo 2, verso de número 20. O Santo Agostinho disse que Deus não é mais íntimo, ou melhor, Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo. E por que ele afirma isso? Porque ele sabia, ele tinha conhecimento de Deus, ele sabia quem era Deus. Quero falar para você nesta noite, de repente você toma uma decisão e diz: eu quero conhecer mais esse Deus. Como eu vou conhecer? Vou ler mais a palavra, eu vou ler, meditar, e ler e só ler. Não, queridos, a gente não tem só que ler, a gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que meditar na palavra de Deus para ser íntimo. Eu me lembro que do último dia que eu vi meu pai ainda quando vivo, meu pai tinha uma propriedade rural em Nova Friburgo, e eu me lembro que nós estávamos almoçando lá e de repente chegou um amigo nosso de uma fazenda próxima, vizinha, e ele nos convidou a estarmos à tarde, por volta das 3 horas, lá na fazenda, numa serraria, onde haveria uma reunião, né, de louvor e adoração, e ele nos convidou para isso e nós estivemos lá. Essa serraria, embaixo dessa serraria, era uma casa, ou seja, a serraria ficava em cima de uma casa. E nessa casa morava uma pessoa, um campeiro. E quando nós começamos a reunião, eles nos deram a oportunidade de falar um pouquinho de um texto bíblico. Eu falei, meu pai também. E quando chegou a vez de um irmãozinho lá, um irmãozinho simples, humilde, bem do interior, ele virou para nós e disse assim: meus irmãos, eu estou olhando a minha Bíblia e eu estou vendo as palavras saírem da minha Bíblia, né, saltarem da minha Bíblia. E eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa, por que acontece isso? Isso é intimidade, queridos. Isso é comunhão com Deus. Para você ter essa experiência com Deus, você precisa de buscá-lo. Você precisa de sentir quem de fato Deus é. Você precisa, então, pegar a Bíblia. Você não precisa ser professor, nem ter graduação para isso. Basta você tomar uma decisão e dizer: Deus, me abençoa, eu vou abrir a palavra, eu quero ler um texto, e de repente você escolhe o livro de Salmos, ou escolhe o livro de Isaías, ou quem sabe um livro do Novo Testamento, com uma caneta na mão, um lápis, um papel, e você vai anotando ali tudo aquilo que vier à sua cabeça. De repente vem, né, 1000 coisas, você reflete, né, anota tudo o que vier, ou talvez de repente até uma coisa só. Apenas uma coisa só. Mas a verdade, queridos, é que nós não precisamos de ler muita quantidade. O que nós precisamos é de qualidade. E quando você se dispõe a ter intimidade com Deus, a ter uma relação com Deus, eu já tive muitas lutas e fiquei frustrado muitas das vezes, porque eu orava, eu buscava, né, mas eu não tinha essa profundidade com Deus, a ponto de aprender a esperar no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: o relacionamento mais próximo que você tem na tua vida é o relacionamento com Deus. Por quê? A Bíblia afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito do Senhor. Então, se você reconhece o Senhor na tua vida, Ele passa a fazer morada em você. Ele passa a viver em você, Ele passa a ser íntimo de você. E quanto maior é o seu relacionamento com Deus, quanto mais profundo é esse relacionamento pessoal, maior será o medo que o diabo terá de você. Ele fugirá de você. Por quê? Porque dentro de você habita o Espírito do Senhor. A gente, quando ora, né, a gente diz: eu não vou falar. De repente você diz: eu estou orando, eu não vou falar de certas coisas com Deus, porque afinal de contas isso não tem muita razão de ser, ou não é importante.
Ou de repente você, não, isso é um segredo meu, eu acho que Deus não deve ouvir, não deve falar. Sabe como é que eu me fico, como é que eu me coloco quando eu penso assim? Eu me torno tolo. Sabem por quê? Porque Deus conhece a minha vida, Deus é onipresente, Ele tem onisciência, Ele sabe de tudo a meu respeito, Ele sabe de tudo a seu respeito. Então não adianta eu querer esconder alguma coisa de Deus. Por quê? Porque Ele quer relacionamento íntimo comigo. Relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, relacionamento dinâmico, definitivo. Por quê? Porque Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser meu amigo.